E aí, galera, firmeza? Vamos conversar aqui. Novo formato, rosto aparecendo. Andei pensando aí no objetivo do canal e eu entendo super que ele pode se tornar um repositório que eu acabo compartilhando aqui um pouco das coisas que eu aprendi. Eu sempre fui muito curioso e diversamente curioso, por isso que eu acabei aprendendo ao longo da minha vida coisas bem diferentes entre si. Então, economia, psicologia, estatística, pesquisa, filosofia, finanças, marketing, estratégia de negócios, inteligência artificial, tecnologia, um bocado de coisas, né? Eu sempre gostei de aprender coisas bem diferentes ali entre si e eu me peguei pensando, poxa, por que não revisitar esses conteúdos e talvez ajudar pessoas que queiram evoluir em cada uma dessas áreas? E acaba que nesse processo de eu gravar explicando, eu aprendo e eu ensino. Eu compartilho contigo um pouco que eu tenho aprendido e eu relembro e reforço alguns pontos do que eu já sei. E eu estou pensando aqui, né, em iniciar uma série de vídeos sobre o mercado financeiro. Eu já fiz dois, um lendo uma ata do Copom e um outro explicando a taxa Selic. Até ficaram um pouco longos ali, é a primeira vez que estava fazendo, meu rosto não aparecia, mas fiz. Né? E aí eu estou pensando, poxa, por que não começar uma série aí. Desculpa. Por que não começar uma série aí sobre o mercado financeiro? Nesse formato que vocês já viram, né, é um PPT aberto, eu aparecendo e eu falando um monte de coisa sem corte, sem edição bonita, até porque eu não sei fazer essas coisas. Então, é o conteúdo puro e objetivando aí ajudar vocês da melhor forma possível. E essa série, né, sobre o mercado financeiro, ela vai acabar sendo um pouco diferente de outras séries que existem sobre o assunto, porque eu não sou economista, eu não atuo no mercado financeiro há anos, eu sou um leigo educado, né? Eu aprendi algumas coisas, eu trabalho hoje no mercado financeiro, eu também já fui consultor no mercado financeiro e eu acabei aprendendo da pior forma possível, né? Batendo a cabeça, pesquisando em fontes diferentes e acabava sendo um aprendizado pouco sistemático. E aí talvez se eu tivesse tido algum contato um pouco mais sistemático, eu tivesse aprendido um pouco melhor. Então eu quero talvez até sistematizar algumas dessas coisas para te ajudar a trilhar uma jornada aí de entendimento nesse mercado. Então eu sou um leigo interessado, né, e que já esteve aí numa posição parecida com a sua. Então quero utilizar uma linguagem simples, uma linguagem direta, e talvez até mesmo entendendo que você está numa posição parecida com a minha, assumindo que você sabe pouquinho ainda, né, sobre o mercado financeiro, mas que você quer aprender cada vez mais. E olha, meu objetivo com essa aula especificamente é que você saia daqui com uma base para conseguir evoluir em outros estudos sobre o mercado financeiro. Então eu quero mesmo te dar uma visão bem macro. Então, já adianto que vai ter uns reducionismos, vai ter umas divisões aqui que são um pouco mais didáticas. Então, se você é um leitor um pouco mais experiente, alguém do mercado financeiro, não se irrite, né? Faz parte. Esse vídeo é muito mais direcionado para as pessoas que estão começando agora. Vamos embora. Bom, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando na prática do sistema financeiro nacional. Então, vamos entender o que é isso. Vou olhar para cá, não estranhe. Aqui é a minha tela, onde vocês estão vendo também, o PowerPoint. Não estranhe, por favor. Não sei se vai ficar esquisito depois no vídeo eu ficar de lado, olhar para frente vai aparecer dois cortes de câmera, mas vamos nessa, tá bom. Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando do sistema financeiro nacional. Né? Então vamos dar uma entendida sobre o que é esse sistema financeiro nacional. Para a gente entender bem, entender legal o que é esse sistema financeiro nacional, até rimou, eu tenho que entender que esse sistema financeiro nacional ele é composto por quatro grandes mercados. Mercado de moeda, mercado monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio e o mercado de capitais. Deixa eu fazer uma coisa bonitinha aqui. Bom, o que são esses quatro mercados? Né? No mercado da moeda, esse é o mercado onde eu vou... Vamos pensar de um jeito prático. Né? Eu, Rafael, estou a fim de comer alguma coisa no iFood. Né? Então eu pego ali no celular, escrevo sushi, bababá, não sei o quê. Quando eu pago, eu estou transferindo uma grana para o aplicativo. Né? E aí esse aplicativo provavelmente vai fazer um repasse para o restaurante e tudo mais. E para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, né, de uma forma organizada, que o dinheiro sai da minha conta e vai para uma outra conta, né, até mesmo o fato de eu ter uma conta em que meu dinheiro está ali guardado e ele sai, né, às vezes via Pix, às vezes um cartão e não sei o que lá, né, e ele chega em algum lugar, esse é o mercado monetário.
né? Agora, se é um cartão de crédito, aí eu estou falando de um outro mercado, que esse é o mercado de crédito, mas entenda que esse mercado monetário é onde as transações acontecem, né? Onde essas trocas de valores acontecem para você ter acesso a bens e serviços. Esse mercado de crédito é o mercado onde eu, você, empresas, governo, né? O governo federal ele também toma crédito, ele, enfim, eu vou falar um pouco mais em detalhes sobre isso, onde os bancos também vão tomar e oferecer esse crédito. E ele é autoexplicativo, né? O mercado de crédito é onde você toma e onde você oferece crédito, né? Eu posso estar oferecendo esse crédito para ti, ou, por exemplo, eu posso estar oferecendo para um banco, ou vice-versa, né? Mas a gente precisa entender que no sistema financeiro nacional a gente tem entidades, né? Que podem ser, como eu falei, né? Pessoas, empresas e tudo mais. E essas entidades, elas podem transacionar valores através do mercado monetário e essas entidades elas podem oferecer crédito entre elas. Então essa entidade aqui, por exemplo, ela pode oferecer um crédito em que a taxa de juros é, por exemplo, 5% ao ano, que significa que essa entidade aqui, ela vai estar, vou colocar ela em verdinho, ela vai estar sendo uma parte que vai estar sendo credora e você vai ter do outro lado uma parte que vai ser tomadora desse crédito. Então o rendimento dessa parte vai ser 5% ao ano. E aí o juro que a outra parte vai ter que pagar vai ser o juro de 5% ao ano. Então o que é rendimento para um é o juro da dívida para outro. Então só vamos entender que isso acontece e a gente também precisa saber que o governo federal ele toma crédito das pessoas através do que a gente chama de títulos da dívida pública. Os bancos emprestam dinheiro entre eles. A gente empresta dinheiro para o banco para que ele possa emprestar esse dinheiro para outras pessoas. E a gente também pode emprestar o dinheiro entre nós. Né? Mas o que acontece, a bem da verdade, é que rola uma intermediação, né, de recursos. E o sistema financeiro nacional, ele na prática vai ser um grande sistema de entidades, tecnologias, sistemas, enfim, processos que garantem que essa intermediação e a gestão de recursos ela aconteça. Mas vamos entender o seguinte: vamos supor que se eu for emprestar esse dinheiro para ti, ou você for emprestar esse dinheiro para mim, não existe muita segurança nesse processo. Né? Eu posso não te pagar. E aí eu vou chorar para quem? Vou reclamar para quem? Quem vai me ajudar nesse processo? Então é muito mais seguro que eu possa emprestar esse dinheiro para uma entidade que eu sei que ela vai me pagar, né? Que o risco ele é mais baixo. Né? Quando a gente fala de investimento, a gente sempre vai entender que quanto maior o risco, maior o retorno. Né? Então se eu tiver um risco menor, eu vou ter um retorno menor, mas às vezes é melhor eu ter um retorno menor e um risco menor, dependendo da situação. Então esse tipo de transação direta, de crédito direto, ele é arriscado. Né? E eu consigo diminuir esse risco como? Ao invés de eu emprestar o dinheiro, né, aqui eu vou colocar, né, o A emprestando para o B, o A ele pode emprestar para o banco. Né, vou colocar o banco aqui X, e aí então o banco vai emprestar para essa entidade B. E aí é natural que esses valores eles vão mudar. Né? Então o que antes eu teria de rendimento de 5% ao ano, sei lá, o banco vai me pagar 2% de rendimento. E essa outra pessoa, que talvez tomaria o crédito de mim a 5%, ela vai tomar aqui a, sei lá, uns 7%. Por que, que esse valor ele vai ser naturalmente mais alto? Deixa eu só usar uma outra setinha aqui. Ó. Pronto, essa setinha é bonitinha. Boa. Esse valor ele vai ser mais alto, né, essa taxa de juro, do que aquilo que o banco vai praticar comigo. Porque senão o banco não faz dinheiro. O banco tem que colocar aqui nessa conta custo fixo, o risco, ele tem que colocar muita coisa nessa conta. E essa diferença, né, de 7 para 2% é o que a gente chama de spread bancário, né, que é a diferença entre o banco dando crédito para A e pagando rendimento, aliás, entregando crédito para B e pagando rendimento para A. Né? E aí, óbvio que esse A vai ter um rendimento um pouco mais baixo, só que o que ele perde de rendimento ele ganha em segurança. E aí o mesmo também pode ser verdadeiro para o B, dependendo do ponto de vista que a gente está olhando, tá bom? Então esse é o mercado de crédito que a gente precisa entender. E como eu comentei, né, o próprio governo faz isso. Né? Então às vezes quando você compra, estou fazendo um fast forward, mas tudo bem. Quando você compra um título do Tesouro Nacional, você está emprestando dinheiro para o Brasil, né, para o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional ele vai te pagar uma taxa de juros, né, que é uma taxa de juros ali mega segura. Bom, então a gente tem o mercado da moeda, a gente tem o mercado de crédito, a gente tem o mercado de câmbio e a gente tem o mercado de capitais.
Mercado de câmbio é quando eu, né, tenho ali os meus reais e eu quero transformar esses reais em dólares, eu quero transformar esses meus reais em euro, quero transformar em Bitcoin, sei lá, CryptoCoin, qualquer coisa que o valha. É quando eu pego um valor monetário e eu troco por uma outra moeda, né? Essa transação de moedas em que eu tenho uma taxa de câmbio. Esse é o mercado de câmbio. E eu tenho também o mercado de capitais. O mercado de capitais, né, eu vou ser super reducionista aqui, é o mercado em que basicamente a gente vai comprar um pedaço, assim, sei lá, de uma empresa e a gente vai negociar esse pedaço da empresa. Então, vamos supor que eu seja a Petrobras, eu tenho ali pedaços, cotas, ações da minha empresa e eu vou negociar essas minhas ações para investidores que queiram compor ali a sua renda, o seu título, sua carteira de títulos. E esse investidor ele também pode vender essa ação para um outro investidor. Então isso acontece, tá legal? Show! Entendido esses mercados, vamos falar um pouquinho sobre as entidades que compõem o sistema financeiro nacional. A gente tem entidades que são normativas, a gente tem entidades que são supervisoras e a gente tem entidades que são operadoras, tá legal? As entidades normativas são aquelas entidades que elas ditam a regra, né? Então a regra é tal, vocês que cumpram, né? Ela vai regular, ela vai disciplinar, ela vai, enfim, dizer os rumos que a nossa economia precisa seguir, tá bem? E as supervisoras fazem as regras das normativas serem cumpridas. E as operadoras, elas obedecem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, a principal entidade do nosso sistema financeiro nacional é o Conselho Monetário Nacional, que é uma entidade normativa, tá bem? Vamos lá, o Conselho Monetário Nacional. E aí o Conselho Monetário Nacional, ele tem uma composição que são três pessoas, né? São três pessoas aí que vão compor o Conselho Monetário Nacional. Quando a gente fala de conselho, imagina que são pessoas ali juntinhas que vão discutir uma porção de coisas, um bocado de coisas. Então não tem o Conselho das Empresas, não tem o Conselho Administrativo, aqui a gente tem o Conselho Monetário Nacional. E ele é composto hoje, né, pelo Ministro da Economia, né? Ministro da Economia. Ele é composto também pelo presidente do Banco Central e ele é composto também pelo secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Mas não precisa gravar exatamente quem são essas pessoas e tudo mais, mas saibam que são três pessoas ali que sentam e discutem os rumos da nossa economia, tá bem? E por que existe esse Conselho Monetário Nacional? Ele tem dois principais objetivos: garantir a estabilidade da nossa economia e ele também tem economia, fica foda, economia, escrevi errado ali. O objetivo ele tem dois objetivos, que é a estabilidade da nossa economia e o nosso desenvolvimento econômico e social, né? Se você entrar no site ali do Conselho Monetário Nacional, você vai ver que esses são os dois principais objetivos que ele tem, e ele faz esses objetivos serem cumpridos através de algumas atribuições. E quais seriam essas grandes atribuições? Né? Ele coordena algumas políticas, né? E aí o que significa coordenar a política? Ele vai ditar algumas regras que ali outras entidades vão precisar seguir. E aí quais seriam essas políticas? Né? A política monetária, a política de crédito, né? A política da moeda, a política de crédito, a nossa política orçamentária, da nossa dívida pública, a nossa política de câmbio. Então o Conselho Monetário Nacional, ele de uma forma bem macro ali, ele vai editar mais ou menos as regras do jogo. E aí tem algumas outras atribuições que eu não estou colocando aqui, como por exemplo, só para que vocês saibam, ele cria algumas regras sobre a aplicação de recursos, do tipo, olha, para um bom desenvolvimento de uma região do país, a gente poderia ditar ali algumas regrinhas para que vá mais investimento para aquela região. Então tem algumas outras atribuições, mas vamos entender que as principais é coordenar a política de crédito, moeda e câmbio. E quando a gente fala coordenar a política da moeda, a política monetária, a principal função do Conselho Monetário Nacional é ditar uma coisa que a gente chama de meta de inflação. Tá? Isso aqui é bem importante para quando a gente está entrando no mercado financeiro, porque muito se fala de Selic, meta de inflação, coisa e tal. E aí é uma coisa só para você saber que o Conselho Monetário Nacional é ele que vai determinar essa meta de inflação, tá bom? Não é ele que vai fazer cumprir, mas é ele que vai ditar essa meta, tá bem? E inclusive eu tenho um vídeo que eu falo só sobre Selic, meta de inflação, essa porção de coisas, mas caso você queira se aprofundar, tá lá. Mas por hora, você entender que o Conselho Monetário Nacional
ele vai setar a meta da inflação, tá mais que bom, tá chuchu beleza, tá bem? E aí, o que significa ele ditar a meta da inflação, né? Inflação demais é ruim, inflação baixa demais também pode ser ruim em alguns casos, né? Inflação é o índice geral de preços. Quando está subindo a inflação, quer dizer que as coisas estão ficando um pouco mais caras. Quando está caindo a inflação, quer dizer que as coisas elas estão deixando de ficar tão caras, e se acontece uma deflação, quer dizer que as coisas estão ficando mais baratas, tá bem? E existe um equilíbrio a ser buscado, né? E esse equilíbrio é justamente algo que o Conselho Monetário Nacional vai ditar como uma meta. Olha, a meta da inflação vai ser tanto. Então, por exemplo, a meta de inflação agora é 3,5%. Ano que vem, se não me engano, é 3,25%, depois fica 3% e 3%. Não é o Conselho Monetário Nacional que vai fazer essa meta ser cumprida. Quem vai cumprir essa meta, de fato, vai ser o Banco Central. E aí, falando dele, né, o Banco Central ele é uma entidade supervisora, tá bem? Ele também é chamado de Bacen, BC, mas é a mesmíssima coisa, tá bem? O Banco Central, deixa eu só... Opa, melhor. Ele tem três principais objetivos, né, que a gente poderia dizer. Que é a estabilidade de preços, então ele vai controlar a inflação, né, em outras palavras, e ele vai suavizar algumas flutuações. Então pensa que produção industrial, desemprego e alguns outros indicadores, né, eles podem oscilar muito. E a ideia é que quando eles oscilam muito, eles geram uma percepção de risco muito maior sobre a nossa economia. E se a nossa economia tem uma percepção de risco maior, isso gera uma aversão a alguns investimentos. Então, se a gente suaviza essas flutuações, a gente tem uma economia mais estável, uma economia mais segura, uma economia mais sólida, uma plataforma de crescimento muito melhor, tá bem? E é o objetivo do Banco Central, então, suavizar essas flutuações econômicas, tá bem? E também é o objetivo do Banco Central aperfeiçoar o sistema financeiro. Né? Como que ele vai aperfeiçoar o sistema financeiro? Criando PIX, né? Defendendo o Open Banking e criando algumas regras para o Open Banking funcionar. Olhando para o nosso sistema de pagamentos atual, enxergar que existem eventualmente possibilidades de algum tipo de otimização ou coisas do tipo. Tá? Então, esses são os principais objetivos, tá? Do Banco Central. E aí, o que são as principais funções aí do Banco Central? Né? O que o Banco Central faz para garantir que esses objetivos eles são cumpridos? O Banco Central ele vai ser responsável por autorizar e fiscalizar algumas instituições financeiras. Então, se você entrar no site do Banco Central, você vai conseguir, inclusive, consultar quais são as entidades, as instituições financeiras autorizadas a funcionar, como banco comercial, como banco de investimento, como uma sociedade de crédito direto, enfim. Tem N funções ali que é o Banco Central que vai garantir e autorizar e fiscalizar o funcionamento dessas entidades. O Banco Central ele também faz uma coisa que a gente chama de gerenciar meio circulante. Cara, que é um meio circulante? Meio circulante, na prática, é o dinheiro circulação. Né? Então, na prática, ele vai garantir que o dinheiro saia de um lugar e vá para o outro de uma forma segura e confiável. Né? E as duas principais arquiteturas que garantem que isso aconteça é o sistema de pagamentos brasileiro e o sistema de pagamentos instantâneo. O sistema de pagamentos brasileiro é quando você faz um TED, é quando você paga um boleto, e aí tem N coisas quando a gente fala de SPB aqui. Tem LBTR, que é a liquidação diferida bruta, é isso? LBTR, liquidação bruta em tempo real, e tem a LDL, que é a liquidação diferida líquida. Tem, um universo. Eu falei só esses dois termos só para mostrar que existe todo um universo quando a gente fala de cada um desses temas. Então, se te interessa, vai atrás, estuda, pesquisa ali no Google que o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, essas entidades, elas têm uma missão também de fazer a sociedade civil conhecer todas essas coisas. Então existe ali um acesso à informação super bacana e tem muito conteúdo didático sobre todos esses pontos. Tá? Então, só para você saber, o Banco Central ele gerencia esse meio circulante e além dele gerenciar esse meio circulante, ele executa algumas políticas. Tá bem? Então ele executa a política monetária,
ele executa a nossa política cambial e ele executa a nossa política de crédito. E quando a gente fala de política monetária, basicamente são as ferramentas aí, eu vou até abrir um tópico aqui, ó, políticas monetárias. Política. São basicamente formas, né, ferramentas que o Banco Central ele vai utilizar para fazer cumprir as metas de inflação. Então, quanto mais dinheiro você coloca em circulação, mais consumo. Quanto mais consumo, mais inflação. E o contrário também é válido, né? Quando você tem menos dinheiro em circulação, você tem menos consumo. Quando você tem menos consumo, você tem menos inflação. Então, as políticas monetárias elas controlam a inflação, tá bem? E aí tem razões econômicas, né, para que isso aconteça e tudo mais. Mas o que o Banco Central ele está fazendo na prática quando ele executa essas políticas monetárias? Ele faz cumprir as metas de inflação. Então, o Conselho Monetário Nacional vai dizer, olha, a meta de inflação é tanto e quem vai cumprir é o Banco Central através da execução das políticas monetárias, tá bem? Mas ele também executa política cambial, política de crédito. Então, quando a gente fala, por exemplo, de política cambial, é dever do Banco Central cuidar das nossas reservas internacionais, né, em moeda forte, em dólar, em euro, em ouro, essas coisas, quem cuida é o Banco Central também. O que é legal dizer, tá, gente? Que o Banco Central ele é autônomo, tá? A gente tem uma autonomia do nosso Banco Central que é principalmente garantida por uma coisa chamada Lei Complementar 179, né, que ela deu muito mais autonomia para o nosso Banco Central. E hoje, como que funciona o Banco Central? Né? A gente tem uma diretoria colegiada, né? A gente tem um presidente ou uma presidente do Banco Central, mais alguns diretores. E aí esses diretores e o presidente, eles são nomeados, né, pelo governo federal ali, né, pela presidência. Então, por exemplo, o Lula entrando, ele vai nomear um presidente ou uma presidente do Banco Central. Isso vai passar por uma sanção uma sabatina do Senado Federal. Né? Então, o Senado vai aprovar a nomeação que a administração do governo federal, né, a presidência, vai setar. Né? Então, existe uma nomeação e existe depois uma sanção. Né? O Senado ele vai sancionar, vai aprovar ou não esses diretores. Tá bom? Legal. E a gente tinha falado ali atrás, né, que a gente tem 4 mercados: mercado da moeda, mercado de crédito, mercado de câmbio. É como se o Conselho Monetário Nacional ele olhasse igualmente para esses 4 mercados. Só que a nível de execução, a gente vai ter o Banco Central muito mais focado na execução das políticas que dizem respeito a mercado de moeda, mercado de crédito e o mercado de câmbio. Então, quem se preocupa com isso daqui que está em amarelo é o Banco Central. Mas existe uma entidade que vai se preocupar também com esse outro mercado, que é o mercado de capitais. Então, a gente tem o Banco Central aqui, né, o Bacen, e a gente tem também uma outra entidade que vai regular, que vai fiscalizar, que vai aperfeiçoar o mercado de capitais, que é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, tá bom? Que também é uma entidade supervisora. Então, normativa, a gente tem o Conselho Monetário Nacional, supervisora, a gente tem o Banco Central e a gente também tem a CVM. Né? Então, assim como o Banco Central está para o mercado de capitais, mercado de crédito, mercado de câmbio, a gente tem a CVM que está para o mercado de capitais, tá bem? Vocês veem que aqui é freestyle mesmo, tá? Vamos lá. E aí, a CVM, ela tem como principais objetivos, cara, estimular o mercado, né, de capitais, garantir, né, que as pessoas investam mais em valores mobiliários, coisa e tal. Ela vai também regular e fiscalizar, né, esse mercado, protegendo o consumidor e dando acesso à informação. Ó, proteção ao consumidor, ao investidor, vou colocar investidor que faz mais sentido. E quando a gente fala também de fiscalização e regulação, ela fiscaliza as bolsas. Né? Então a gente tem o Conselho, a Comissão de Valores Imobiliários, fiscalizando, por exemplo, a Bolsa de Valores, o mercado de balcão, tá bom? Esse mercado de capitais, o mercado de investimentos é regulado e fiscalizado pela CVM, tá bom? Então só para vocês saberem que isso existe. Então até aqui a gente falou das nossas entidades normativas, falou das nossas entidades supervisoras e a gente vai falar agora também das operadoras, tá bem? Então prontos aí, gente? Vamos lá.
Boa. E aí, existem duas principais, tá legal? A gente tem os bancos. Quando a gente fala de bancos, a gente fala de dois tipos principais, né? A gente tem o banco, e de novo, tá, turma? Aqui eu estou sendo reducionista. Depois busquem por si próprios, ou até mesmo posso fazer vídeos especificando muitos outros pontos aqui, mas existem tipos de bancos, tá? Outros tipos, e existem tipos de instituições financeiras. Tem instituições financeiras monetárias, tem instituições financeiras não monetárias. Então, se for do seu interesse, busca, vai pesquisando enquanto eu não faço o vídeo, mas a ideia é que eu possa eventualmente fazer um vídeo explicando também, tá bom? Dois principais tipos de banco. A gente tem o banco comercial, que é aquele banco, né, que permite que você possa ter uma conta corrente, que te dá cheque especial, que te ajuda a fazer suas cobranças, né, emitir, pagar seus boletos, tudo. Vou colocar aqui, né, ó, da conta corrente. Ele também pode fazer captação de recursos através de CDB. Né? Então, eu estou só adiantando esse termo porque, eventualmente, você que está começando no mercado de investimentos deve estar ouvindo falar em diversos momentos sobre CDB, que rende 100% do CDI. Basicamente, é o jeito que os bancos captam dinheiro. Né? Eles podem captar via depósito à vista, que é a conta corrente, mas eles também podem captar depósito a prazo, que é o tal do CDB, né? Que depois eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas também existem vários vídeos no YouTube, vários conteúdos aí na internet para vocês entenderem melhor o que é CDB. Mas só para a gente entender o que o banco comercial oferece. Né? Então ele oferece conta corrente, oferece CDB, ele vai te ajudar a fazer cobranças, né, boletos, ele vai oferecer cheque especial, ele vai oferecer, por exemplo, antecipação de recebíveis também, que é super importante para algumas empresas. Né? Então, por exemplo, eu estou para receber, sei lá, 30 mil reais de uma empresa e eles vão pagar daqui a 6 meses, mas 30 mil reais daqui a 6 meses está muito longe. Eu aceito, por exemplo, receber 25 mil reais hoje. Eu antecipo esse recebível e quem me ajuda a fazer essa antecipação muitas vezes é um banco comercial. Tá bom? E aí, além do banco comercial, a gente também tem o banco de investimentos. Tá bem? E aí, quais são, né, as funções desse banco de investimento? Ele não vai oferecer conta corrente, mas ele vai oferecer ali o CDB. Não vai oferecer boleto, mas ele vai te oferecer, por exemplo, empréstimo, né, para sua empresa, para capital de giro, para capital fixo. Né? Então, eles fazem muito empréstimo. O banco de investimento é super forte nesse sentido. E ele também opera no mercado financeiro. Tá? Vamos entender que ele... Eu acho que isso é um bom jeito de entender também o que é um banco de investimentos. Ele pode operar com capital próprio ou pode operar pelos seus consumidores, mas ele está ali no mercado comprando títulos, vendendo títulos, inclusive às vezes ele compra título do governo, vende título para o Banco Central, é uma bagunça ali, mas é uma bagunça organizada, tá bom? Show! E os bancos eles são regulados e fiscalizados pelo Banco Central, né? Então, os órgãos operadores aí dos mercados de moeda, mercado de crédito, mercado de câmbio, são regulados pelo Banco Central. Óbvio que vão existir algumas interpolações também, viu, turma? Porque o banco de investimentos ele também vai poder ser regulado em alguns momentos pela CVM, porque ele atua também no mercado de capitais. Mas, como eu falei, aqui é muito mais eu sendo reducionista. Tem outras entidades operadoras que são muito importantes da gente conhecer, que são as corretoras. Né? Então tem os bancos e tem as corretoras. As corretoras, via de regra, né, elas também são conhecidas como CVTMs e DTVMs. Né? Não precisa saber isso agora, mas eventualmente você pode ver esses termos. E uma CVTM é uma corretora de valores e títulos mobiliários e uma DTVM é uma distribuidora de títulos e valores mobiliários desde, acho que 2009, não vou saber a data exatamente, mas desde recentemente, assim, elas são a mesmíssima coisa. Quando você fala DTVM e CVTM, você está falando da mesma questão. Tá legal? E aí a gente tem essas corretoras, né, que são essas DTVMs e CVTMs, que elas basicamente operam no mercado de capitais e elas respondem aí à CVM, assim como os bancos, eles via de regra respondem ao Banco Central. Né? E todo mundo vai responder ali pro Conselho Monetário Nacional
como a grande entidade que é normativa no nosso sistema, tá? Vou desenhar aqui, ó, Conselho Monetário Nacional, grandão, dando ali algumas regulações que o Banco Central vai responder e ditando algumas regulações que a CVM também vai responder. E aí o que essas corretoras elas fazem, viu, turma? Essas corretoras elas fazem a custódia de títulos, né? Então você pode comprar uma ação através de uma corretora e elas vão fazer essa custódia para você. É através, né, basicamente, dessas corretoras que algumas pessoas vão comprar ações, vão ter uma carteira de investimentos em renda variável, em renda fixa. Elas são autorizadas aí a operar na bolsa pelos seus clientes e também para si mesmas. E aí um bom exemplo, né, do que é uma corretora é a XP, é a Isinvest, que é a atual Nuinvest, que foi comprada pelo Nubank. Mas a gente pode entender de uma forma bem sumária que as corretoras elas simplificam o processo para que você possa negociar alguns títulos no mercado financeiro. Tá? Então elas operam por conta e operam também para seus clientes, oferecendo custódia, oferecendo informação. Então essas corretoras muitas vezes elas têm uma área de research. O que é uma área de research, Rafa? É uma área, né, que ela existe aí nas corretoras para ajudar os seus investidores fazendo, né, recomendações de investimento e tudo mais. Eu tipo, olha, parece aí que com a eleição do Lula a Petrobras pode cair um pouco no curto prazo, mas compra porque está barato, porque pode ser que talvez ela aumente o preço dela, né, dependendo de algumas coisas que forem acontecer, dependendo de quem for nomeado para tocar a Petrobras. Tá? Então, só para a gente entender um pouco desse cenário, as corretoras elas facilitam a entrada das pessoas dentro desse mercado de capitais. Tá bom? E, além de eu falar, né, dos bancos e corretoras, reformulando, né, além de eu falar desses bancos e corretoras, vale também falar da bolsa e do mercado de balcão, tá bem? Vamos lá. Bolsa e mercado de balcão. Já vi que tá batendo uns 32 minutos ali, eu vou tentar fazer, para não ficar tão longo aqui, mas putz, no começo eu até pensei, eu vou tentar fazer um vídeo curtinho e tal, já deu os 30 minutos ali, mas vamos nessa. Quando a gente fala de mercado balcão e a gente fala de bolsa, o que a gente precisa entender? Na bolsa de valores é onde basicamente os nossos ativos eles são negociados. Então ações, derivativos, commodities. Rafa, o que é uma commodity? Sei lá, minério de ferro, boi gordo, trigo, petróleo. Bom, são commodities. E aí na bolsa de valores é onde a gente negocia alguns desses ativos, tá? E no mercado de balcão é onde alguns desses ativos que não são elegíveis a serem negociados em bolsa são negociados, tá bom? Então vou até escrever aqui para ficar... Escrever para ficar escrito é maravilhoso, né? Eu ia dizer isso. Escrever para ficar escrito. Na bolsa é onde a gente negocia ações, onde a gente negocia derivativos, é onde a gente negocia commodities, a gente negocia um bocado de coisa, tá? E aí no mercado de balcão é onde a gente negocia o resto, tá bom? Não, a gente negocia outros títulos. Então, às vezes um título de CDB, algum título da dívida pública, tá? Mas é só para você entender, de um modo geral, que existe o mercado de balcão e existe a bolsa. Né? E isso tanto a bolsa de valores quanto o mercado de balcão, ele é gerenciado por uma empresa chamada B3. O que é a B3? B3 é uma sigla para Bolsa Brasil Balcão, né? Que é a junção da antiga BMF e Bovespa e a BMF e a Bovespa, né? A junção das bolsas que existiam deu origem à B3. Eu não vou nem entrar em detalhamento, isso pode também virar assunto para outro vídeo. Mas por hora, entenda que a gente tem a bolsa e a gente tem o mercado de balcão. A gente tem ali uma instituição super, hiper, mega importante, que é a B3, que vai estar olhando com bastante carinho para todas essas coisas. Tá legal? Maravilha. Né? E dessas negociações todas, o que é legal a gente pensar? Né? Vamos exercitar a cachola aqui. Cara, já parou para pensar como é que a gente sabe que um pedacinho de uma empresa é do Rafael ou do Joaquim? Né? Por exemplo, se esse pedacinho ele der direito para a gente ganhar um dividendo ou algo assim, como é que eu sei que isso vai ser pago? Né? Eu vou colocar de uma forma mais clara. Já parou para se perguntar como que o mercado ele não se perde na hora de vender uma ação para fulano, ciclano, beltrano, para saber que aquele pedacinho específico é de uma pessoa e não de outra?
E aí, para ficar ainda mais ilustrativo, vou pegar até um slide que foi de uma outra aula, em que eu explico justamente essa entidade que é a Clearing, falando especificamente de como era negociado no passado alguns títulos, tá bem? No passado, se você quisesse comprar uma ação da Petrobras, a bem da verdade, o que você estava comprando era literalmente um papel. Né? E esse papel ele era seu direito de ganhar alguma coisa. Então esses pedacinhos aqui, né, eram tickets que você tirava, apresentava, sei lá, para o banco, e o banco te pagava. Tá? Então você comprava esse papel, ele te dava direito a você fazer uma, duas, três, quatro, cinco, 10 retiradas. Se você perde esse papel, já era. E quando você tem o seu papel, você tem ali esses folhetinhos que você pode ir retirando, e uma vez que você retira, pronto, é como se você liquidou. É a garantia de que aquilo foi liquidado. Mas hoje, com o sistema informacional que a gente tem hoje, com as tecnologias e sistemas que estão à disposição, a gente tem um outro sistema que garante que a gente sabe de quem é o dono de cada um desses pedacinhos, para não correr aquele risco, né? De, olha, no passado perdi o papel, já era. Porque não era atrelado ao meu CPF, não era atrelado ao seu CPF, era tão e pura e simplesmente um papel. E aí, se você perde isso, já era. Hoje em dia, né, por isso que às vezes, inclusive, a gente fala negociar papel e tal, é muito por conta desse histórico que a gente tem da Bolsa de Valores. E nesse mercado, né, o que a gente tem hoje são clearings. Clearings são esses sistemas que eles fazem a liquidação e o registro das operações e a custódia de alguns ativos. Então fica registrado hoje, né, nas clearing houses, quem é o dono de um ativo, quem que tem direito a receber alguma coisa, quando eu retiro um recebimento, quando eu faço essa liquidação, quem é que vai garantir essa liquidação. Então eu posso bater na porta da Petrobras ou de qualquer outra empresa e falar, cara, eu estou para receber aí R$ 100. Eles falam, puta, mas eu te paguei. Quem é que me garante que de fato eles já pagaram ou não? Ou o oposto também pode ser verdadeiro. Eu posso bater na porta da Petrobras e falar, olha, vocês não me pagaram R$ 100. E eles dizem, bom, já te paguei esses R$ 100. Né? E aí a gente fica numa situação um pouco complicada, tá bem? Né? E aí a clearing ela garante que isso não aconteça. E aí a gente tem duas principais clearings, tá? Clearing houses. A gente tem a clearing da B3, que é aquela empresa que administra as bolsas, como eu tinha comentado. Então a gente tem aqui a clearing B3 e a gente tem a clearing Selic. O que é a clearing da B3? Na clearing da B3 é onde a gente vai ter a custódia e a liquidação de títulos que não os títulos públicos. Acho que é até melhor eu começar explicando a Selic, que vai ficar mais fácil, tá bom? Então, existem títulos que são de natureza privada, existem títulos que são de natureza pública. Via de regra, os títulos que são públicos, eles são custodiados e liquidados no sistema Selic. E Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar ali sobre o que é a Selic, meta da Selic, não sei o quê. Repito, né, eu tenho um vídeo falando especificamente sobre esse assunto, você pode procurar aqui no canal. Mas entenda que Selic como uma clearing é onde ficam registrados ali, né, e são processados a emissão dos títulos, a custódia, resgate e tudo mais que diz respeito a títulos públicos, tá legal? Títulos públicos. E aí, todo o resto é negociado na B3. Né? Quando eu digo negociado, é onde está registrado, né, enfim, a liquidação, a custódia, as operações e tudo mais, tá bom? Outros títulos. Maravilha. E só para vocês terem uma ideia, né, a B3 ela tem muito mais outras funções, e aí você pode inclusive se aventurar, entrar no site da B3, clicar ali no sobre, eles têm uma série de acessos à informação que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre essa instituição, mas saiba que ela também tem algumas funções do tipo o que a gente chama de risco de contraparte. Se eu compro uma ação por um determinado valor, quem me garante que a outra parte, ou por exemplo, quando eu vendo, né? Quando eu vendo uma ação, quem me garante que a outra parte vai me pagar? Né? Quem me garante que eu não vou vender e aí naquele momento ela não me paga e ela fica com a minha ação? Quem garante esse risco da contraparte é a B3, ela assume esse risco da contraparte. Então, só para a gente entender o quão complexo, mas ao mesmo tempo simples, né? É um conjunto de coisas simples, o sistema financeiro nacional. Mas quando você olha o todo, você fala, caraca, meu Deus, que tenso, nunca vou aprender sobre esse assunto. Vai sim, é um conjunto de coisas simples
que às vezes se tornam ali complexas, mas entenda que é um mercado que é super tranquilo de ser compreendido, tá? Eu só estou trazendo aqui alguns pontos adicionais para vocês entenderem a profundidade, melhor dizer, complexidade é melhor falar uma profundidade, para vocês entenderem a profundidade, não a complexidade desse mercado, tá bom? Maravilha. Bom, apresentei um pouquinho para vocês sobre as principais instituições, as principais entidades, falei um pouco sobre as clearings, mas e quando a gente fala de investimentos, Rafa? Onde entram os investimentos nisso tudo? E, bom, olha, eu aprendi com os vídeos anteriores que se o vídeo fica muito longo as pessoas não assistem. Então, pensando bem, eu vou deixar isso para uma próxima. Se inscreve aí, aperta o joinha, comenta, deixa o gostinho, dê sugestões, pode falar o que quiser. Manda esse vídeo também para alguém que possa estar querendo entrar nesse mercado financeiro, aprender um pouco mais sobre esse mercado. Minha ideia é seguir produzindo mais, né, e melhorando também a minha oratória, a minha articulação. Acho que essas coisas vão vindo com o tempo. Acho que talvez o pior seria se eu não fizesse nada. E, inclusive, eu te indico para que você faça um vídeo um dia. É muito gostoso, né? Você está numa posição de ensinar alguma coisa, porque quando você ensina, você aprende também. Fica aí a sugestão, né? Eu vou continuar produzindo mais, falando sobre economia, talvez falando sobre psicologia, falando sobre estatística, um bocado de coisas. É um canal meio bagunçado mesmo, quero falar sobre diversos assuntos, eventualmente também até fazendo algumas análises específicas, como eu fiz a da ata do Copom, a ata de número 250. Então contem comigo, se inscreve, aperta o joinha, aperta o sininho aí também, tô parecendo aqueles youtubers, né? Tô fazendo um pacote completo aqui. Vejo vocês na próxima, sem cortes, sem edição bonitona, até porque eu não sei fazer essas edições bonitonas, como eu já comentei, e usando esse PPT como tela branca para me ajudar a explicar para vocês como se fosse uma lousa, facilitando a interação, facilitando o entendimento. Tamo junto, valeu gente, obrigado.